Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, culto do crescimento. Então vamos lá, abra sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. Quem achou com um sinal bem forte, diga graças a Deus. Graças a Deus. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Baixe sua cabeça, feche os olhos. Senhor, nós levantamos a voz em oração esta noite. A minha oração é que seja aberta a porta da revelação da palavra, que todos os demônios que fazem resistência à voz do Senhor, esta noite nós repreendemos todos eles, porque assim como a chuva e a neve dos céus descem, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da tua boca. Ela não voltará para ti vazia, mas antes fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que foi enviado. Portanto, que esta noite o Senhor encontre corações desejosos em ouvir a tua voz, em cumprir a tua palavra e em experimentar tudo o que o Senhor tem. Nós oramos crendo que esta noite, mais uma vez, o teu nome será glorificado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu medito bastante sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é, no meu ponto de vista, o livro do qual nós precisamos ler todos os dias. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ter uma fé inabalável, para viver uma vida íntegra e reta diante de Deus e diante dos homens. O escritor aos Hebreus tem por objetivo, nessa carta, nesse livro, trazer a realidade de Cristo sendo superior aos anjos, sendo superior ao Filho do Homem, sendo superior ao sacerdócio araônico. Nesse texto, nesse livro, ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele vai mostrar o quanto Cristo é superior, e quando você observa a superioridade de Cristo, você vai entendendo que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que viveram na antiga aliança. Cristo é a razão pela qual nós estamos aqui. E quando eu leio um texto como esse, eu entendo que nós precisamos cumprir com o que o escritor está
nos dando de informação. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: 3 pilares para entrar na presença de Deus. 3 pilares. O escritor é claro em dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Olha que coisa interessante. Ele vai falar sobre ser ousado para entrar na presença de Deus. Tem gente que é ousada para muita coisa, menos para entrar na presença de Deus. Na mão do diabo rebolava até o chão, virava à noite. Na mão do diabo roubava, na mão do diabo se prostituía, na mão do diabo não tinha tempo ruim, na mão do diabo aquilo que era chamado ia, não tinha nenhuma situação que lhes impedia, não sentia vergonha de passar vergonha na mão do diabo. Mas o escritor está sendo claro em dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ter ousadia para buscar a Deus, ter ousadia para fazer a vontade de Deus. Eu preciso dizer para alguém: ser ousado na mão do diabo é fácil, porque você não vai encontrar resistência. Agora, ser ousado para estar na casa de Deus, existe resistência familiar, além dela existe resistência do diabo e seus demônios. Mas quando eu e você desejamos vir à casa de Deus, eu e você precisamos entender que aqui é o lugar aonde encontraremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. O salmista escreveu o Salmo 121 dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista escreveu o Salmo 96, verso 6, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. O salmista escreveu o Salmo 92, verso 13, que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O salmista escreveu dizendo no Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor e ver o seu trabalhar no santuário. O salmista ainda escreveu no Salmo 23, verso 6, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui é o lugar aonde Deus ordena a sua bênção. Tenha ousadia para estar aqui. E aí você vai olhar para tudo que nós temos de credencial para entrar na presença de Deus. O primeiro pilar que temos para entrar na presença de Deus, ele já diz, pelo sangue de Jesus. Este é o primeiro pilar para entrarmos na presença de Deus. O que nos habilita a entrar, o que nos credencia a entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a razão, é a vitória. O sangue de Jesus é a maior prova que o plano de Deus para a humanidade foi cumprido. E não obstante a ser cumprido, está sendo vivido hoje, dia 12 de maio
de 2022, eu e você estamos aqui porque Cristo padeceu no Calvário em uma morte substitutiva. Paulo escreve aos Efésios dizendo: de sorte que haja em vós, Filipenses, capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi lá no Calvário, comprou para si povos, línguas, raças, tribos e nações. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e esta é a razão pelo qual o diabo me odeia. Esta é a razão pela qual o diabo te odeia. Por quê? Porque Jesus foi ao Calvário, porque Jesus cumpriu a exigência da lei. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 26, diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isso fez Jesus uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. Quando ele se oferece, acabou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso à pessoa de Deus, pelo sangue de Jesus. Por que a credencial? Porque é o primeiro pilar, porque o sangue marca a redenção, o sangue marca o perdão, o sangue marca a limpeza diária, o sangue marca a justificação. João escreve na sua epístola algo que eu acho poderoso, algo que eu acho lindo. 1 João capítulo 1, verso 7, ele escreve dizendo: se andarmos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, nos fazemos de mentiroso e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar de todo pecado e tirar toda a iniquidade. Por que é que o diabo nos odeia? Porque o sangue de Jesus é a ferramenta que faz com que ele não tenha poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele te perdoa no passado, ele te limpa no presente, ele te justifica no futuro. O diabo olha para o teu passado e diz: ela era assim, ele era assim, mas Jesus pega o teu passado e lança no mar do esquecimento e diz: eu te perdoo no passado. Mas não obstante, ele pega o teu presente e ele limpa o teu presente e faz o teu presente limpo. Aí você pensa: mas então, sobre o meu futuro como será? Ele pega o sangue dele, coloca sobre a tua vida, e o que acontece? Ele te justifica no futuro.
o diabo vai tentar te acusar, e o sangue de Jesus de Nazaré te justificará e dirá: ele é meu. Não pode botar a mão nele, não pode botar a mão nos negócios dele, não pode botar a mão na casa dele. Ele é meu. O sangue é a credencial que temos, é o pilar que temos para entrar. Quando eu olho para o sangue, eu vejo que ele é o cerne da fé cristã. Eu vejo que o sangue é a razão pela qual eu e você vamos ligar a luz que iluminará o caminho. E aí, se não fosse bom só isso, a Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo ainda sendo pecadores. Logo, muito mais agora, vai nos justificar pela fé. Olha que coisa interessante. Deus, ele não só entrega para nós a ferramenta, mas ele prova para nós o seu amor. Ele prova para nós entregando o quê? O sangue do Filho dele. Você consegue entender que o sangue do Filho dele no Calvário é a prova de que ele te ama? A tua realidade pode estar difícil, as situações da tua vida podem estar difíceis, as batalhas contra o pecado podem estar difíceis, a tua fé cristã pode estar abalada neste dia, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O fato de você estar fragilizado em um momento de luta não vai deixar de validar que o amor de Deus é sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus. Ei! Aquilo que você está enfrentando não anula o que Deus já fez. Ele te ama do jeito que você é. E ponto final. O sangue de Jesus é a credencial para entrar, mas não obstante, o sangue de Jesus é o que nos aproxima. A Bíblia diz na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, algo poderoso, e ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí agora Paulo vai falar ao nosso respeito. Lembrai-vos que noutro tempo erais gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora vós, quem ele está falando? Vós, ele está falando dos gentios, nós judeus. Quando ele fala vós, ele está falando dos gentios. Mas vós estáveis longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede que estava no meio. O que o escritor está dizendo? O escritor está dizendo que após o Calvário, após a morte e a ressurreição, Cristo pegou a nossa vida e enxertou a videira. Agora não existe mais judeu e gentil, agora nós somos o povo de Deus enxertado à videira, e foi
Cristo quem disse no Evangelho de João, capítulo de número 15 e o verso de número 16: não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedis em meu nome, o Pai vos dê. Ei, eu vim dizer para a vida de alguém: Deus já te nomeou para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça, e glorifique o nome daquele que te chamou, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Consegue entender? Eu estava longe, eu estava separado da comunidade de Israel, eu estava estranho aos conceitos da promessa, eu estava sem esperança, sem Deus no mundo. Mas Cristo foi ao Calvário, e aquele que estava longe agora está perto. Eu não estou perto de um homem rico, eu não estou perto de um político, eu não estou perto de alguém poderoso, eu estou perto de alguém que é todo poderoso, é imortal, assentado sobre um alto e sublime trono. O séquito do controle está na mão dele. Eu estou próximo, eu estou do lado dele todo dia, ele está comigo, eu ando, ele vai, eu venho, ele vem. Eu estou ao lado do Deus que chamou a minha vida e disse: agora você é meu, e eu te aproximo, porque eu desejo você por perto, eu desejo você aqui. E aí eu entendo, quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não pediu: deixa aqui, Satanás, que eu vou pegar ele. Não, dá licença aqui, Satanás. Ele foi lá e pegou e disse: eu vou arrancar você com raiz, com ramo, com tudo. Eu vou enxertar você na videira e você vai fazer parte do meu povo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, meu Deus do céu. O sangue nos aproxima, o sangue nos faz ser amigo de Deus. Pastor Michael foi feliz quando ele disse amigo de Deus. Nós fomos aproximados pelo sangue, e não obstante, o sangue também protege. Você sabe por que você está aqui? Porque o sangue te protege. Você sabe por que você está aqui? Porque alguém ora por você e diz: cobre ele com o teu sangue, cobre ela com o teu sangue. Alguém orou por você e disse: cobre ele com o sangue, cobre ela com o sangue. Eu me lembro do texto sagrado, o livro do Êxodo, capítulo de número 12. E passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Quando Faraó está com o seu coração endurecido, ele diz para Moisés: vocês não vão embora. E a Bíblia diz: e endurecia o Senhor o coração de Faraó. E a Bíblia é clara em dizer: Deus vai mandar um anjo da morte, e todo primogênito, dentre homens até animais, morrerão. A Bíblia é clara quando Deus fala para Moisés: pegue um cordeiro.
Pegue o sangue de um cordeiro e passa sobre os umbrais e as vergas das portas. Quando o anjo da morte passar, a casa que tiver com o sangue, eu passarei por cima. Sabe por que eu estou de pé? Porque na minha casa tem um umbral marcado de sangue. Esse que está falando aqui já quase morreu várias vezes. Fazia parte de uma elite de traficante de droga sintética na Zona Sul. Roubava apartamento, apareci no jornal algumas vezes. Fui morar no morro. Nunca tinha trocado tiro. A primeira vez que eu vi um tiroteio, a bala pegando pertinho da gente, eu falei, Jesus de Nazaré. Mas enquanto eu estava aprontando, enquanto eu estava usando droga, enquanto eu estava roubando, a minha mãe estava passando fome, jejuando e orando, dizendo, Jesus, cobre o meu filho com teu sangue. 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 Hoje eu estou aqui porque a irmã Jacira orava e dizia, Jesus, cobre o meu filho com teu sangue. O sangue de Jesus te protege. O sangue de Jesus, ele vai te blindar para você ser imparável, para você ter uma vida épica, poderosa. Eu vim profetizar para a vida de alguém no culto do crescimento. O sangue de Jesus esta noite vai te marcar para um novo tempo, para uma nova fase. Você será imparável. Deus vai marcar a tua vida esta noite e você vai viver um tempo favorável. Eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é o momento, mas eu sei de uma coisa: você vai viver algo extraordinário em Deus. O sangue nos protege. Todas as vezes que você se sentir oprimido, clame pelo sangue de Jesus. Alguém já viu alguém possesso aqui? E quando você fala o sangue de Jesus, o diabo logo grita. Já viram? Quem já viu? É porque ele teme o sangue de Jesus. A nossa casa é protegida por esse sangue. E eu quero que esse sangue esteja sempre sobre as minhas vestes. Eu quero ter vestes brancas salpicadas de sangue. Eu quero ter vestes brancas salpicadas de sangue para dizer ao mundo espiritual que eu estou de pé e a minha vida pertence a Jesus de Nazaré. Eu quero andar, eu quero entender que as pessoas olhem e digam, ali vai um homem de Deus. Eu quero me diferenciar para ser um porta-voz em cima do altar, mas dentro do meu negócio, nos lugares aonde eu vou, que pessoas olhem e digam, ali vai um homem que é cheio da presença de Deus. Eu vim profetizar para a vida de alguém. Deus quer marcar a tua vida para você ser um influenciador e um homem blindado em Deus. O segundo pilar para entrarmos na presença de Deus é o novo e o vivo caminho consagrado por Cristo. Eu acho interessante que é claro o texto. O caminho é novo e vivo. Quem é vivo interage, concorda? Quem é vivo fala, concorda? Quem é vivo ouve, concorda? Quem é vivo tem sentimento, concorda? Quem é vivo sente cheiro, concorda? Quem é vivo enxerga, concorda? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quem é o caminho? Ele é o caminho. E o caminho é vivo, o caminho é novo,
e não obstante o caminho é consagrado. Ele abre, ele inaugura o caminho pelo qual eu e você devemos pisar. O caminho que ele inaugura é um caminho consagrado, um caminho poderoso, um caminho diferenciado. Se você quer ter uma vida poderosa, você precisa caminhar pelo lugar aonde Cristo caminhou. As nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso dia a dia precisa caminhar pelo lugar aonde Cristo inaugurou e consagrou. O caminho que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida é o caminho que eu e você precisamos trilhar. Sabe por que o caminho é novo? Sabe por que o caminho é vivo? É porque você nunca vai encontrar um caminho monótono na presença de Deus. Você já percebeu? A liturgia do culto, na grande maioria das vezes, é igual. Mas você já percebeu que não fica monótono? Não fica cansativo? Você já reparou que mesmo cantando o mesmo hino, falando do mesmo tom, chamando do mesmo jeito, correndo para o mesmo lado, fazendo a mesma coisa, você já percebeu? Que você vem, mas é quando você fala, hoje vai ser mais um culto, Jeová te pega aqui, pega um irmão do lado, dá um grito aqui, arrepia lá, e você fala, opa, mas hoje está diferente. Sabe o que é isso? É que o caminho é novo, o caminho não é velho. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, amanhã, depois e eternamente. Ele é o caminho pelo qual eu e você precisamos andar. Só que o que é interessante é que o caminho proposto por Cristo é um caminho de renúncias, é um caminho de sacrifícios, é um caminho que eu e você vamos precisar entregar a nossa vida. Paulo escreve à igreja de Roma, portanto, meus amados irmãos, ele vai dizer, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, antes transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traçando um paralelo na antiga aliança, o sacrifício era amarrado, cortado e morto, oferecido, queimado. Hoje o sacrifício é vivo, é santo, é agradável, é racional. Não tem ninguém te obrigando a vir, não tem ninguém colocando um revólver, um fuzil ou uma faca no seu pescoço. Sabe o que nos amarra aqui, nos prende aqui, nos blinda de estar aqui e nos enche de desejo de estar aqui? São as amarras do amor, pelo qual nós fomos seduzidos, e quando olhamos, desejamos estar aqui, e ainda que seja um caminho de renúncia, enquanto estamos caminhando pelo caminho, a renúncia e os desejos começam a ser mais leves. As situações que eu preciso renunciar passam a se tornar mais leves. Por quê? Porque eu escolhi viver nesse caminho. Eu escolhi entregar a minha razão, a minha mentalidade, a minha saúde, a minha virilidade. Eu escolhi entregar a minha vida de maneira plena, completa no altar de Deus. Aí quando eu vejo o que eu entreguei e eu vejo que Deus está recebendo aquilo que eu entreguei, eu
percebo que esse caminho é consagrado por alguém que é todo poderoso e deixou a coisa toda pronta. Não precisa inventar, o caminho já está pronto. É só caminhar pela vereda. Qual vereda é essa? É a vereda do justo. Ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. Pastor, renunciar não é fácil, eu concordo, mas é o caminho que vai te conduzir à salvação. Ele inaugurou um caminho, ele inaugurou um segundo caminho. O segundo caminho que Cristo inaugura é o caminho da ressurreição. A Bíblia diz em Colossenses 1,15 que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, das que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Além dele inaugurar um caminho consagrado, ele também inaugurou a ressurreição. Quando ele inaugura a ressurreição, ele está dizendo: eu fiz um caminho poderoso para vocês passarem, mas enquanto vocês estiverem caminhando em direção à minha presença, em direção à minha promessa, em direção à salvação, eu poderei voltar novamente. E Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: no momento, num abrir e piscar de olhos ante a última trombeta, e a trombeta soará, e nós ressuscitaremos. Olha que coisa, nós ressuscitaremos. Ou seja, ele deixou um caminho poderoso, consagrado para nós andar. Mas não obstante, ele disse que nós vamos ressuscitar. Você consegue entender o que Cristo tem para a tua vida? Existe um plano perfeito para você. Eu preciso informar alguém que de repente não saiba, vale a pena caminhar ainda que esteja difícil. Não pare, não recue, não desiste da sua fé, não desiste da sua vida cristã, não pare por causa de uma situação prazerosa, meia hora de prazer, uma situação que te expõe à vergonha. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer, tem um caminho consagrado para você, mas não obstante, existe uma promessa que Ele vai fazer com que eu e você sejamos arrebatados. Eu preciso que nós mantenhamos firmes a chama no nosso coração. Há uns meses atrás, no auge da pandemia, minha empresa, pastor Gabriel, estava devendo mais de 300 mil. No auge da pandemia, e eu não sabia o que fazer, e eu pensava: Senhor, preciso ter uma direção da tua parte. E eu ia para mato orar, ficava 24 horas de jejum, fiz várias vezes campanhas de 24 horas de jejum, só comia uma vez no dia. E pau torando, negócio de verdade. Obrigado, meu jovem. E eu fui para uma consagração no Ponto Chique, pastor Camilo Figueiredo. E eu falei: Senhor, eu preciso de uma direção, se eu fecho o negócio, o que eu faço? E eu cheguei lá, o profeta desceu do altar, botou a mão no meu peito, uma no meu ombro e disse: meu servo Tarcísio, tu és um homem que entende de contrato, e tu sabe
que quem quebra o contrato recebe o ônus. Eu sou o Senhor que tem um contrato contigo e não o quebrarei. E ele começou a falar de vida ministerial, de igreja, de cargo, da onde Deus ia me levar. E quando ele terminou de profetizar, eu perguntei: Senhor, eu vim falar aqui, pedir uma direção sobre negócios, sobre vida empresarial. O Senhor só falou de igreja, de ministério. E naquele dia eu entendi que empresa, dinheiro vai e vem, salvação não. Ou é. Deus não estava preocupado se eu devia 300 mil. Deus não estava preocupado se eu estava passando uma situação difícil. Eu estava num Toyota Corolla do ano, mas não importava para Deus. Deus estava preocupado se eu estava apto a entrar naquilo que Ele queria. E eu saí aquela manhã dizendo: vale mais a minha salvação. Dever Estados Unidos deve, dever o Brasil deve, dever todo mundo deve. Eu vou continuar caminhando. Eu vim dizer para alguém: não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de jogar a toalha, é tempo de prevalecer em Deus. Ele tem um caminho consagrado para você. E eu concluo agora dizendo para você que o terceiro pilar para entrar na presença de Deus é fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. E eu concluo dizendo para vocês que a fé é o binóculo espiritual. Quem aqui já teve um binóculo? Levanta a mão aí. Quem aqui já passou a vergonha? Eu era pirralho, meu pai comprou um binóculo daquele da lente vermelha, tá ligado? Aquele com a lentezinha vermelha. E eu era pirralhão, pastor Michael. E eu peguei aquele binóculo e eu começava a olhar, e aquilo trazia coisa lá de longe e eu queria botar a mão. Quem já teve essa experiência? Sabe quando você está olhando e vai botar a mão porque você pensa que você vai pegar? A fé é exatamente isso. A fé é um binóculo que vai trazer aquilo que está lá longe para pertinho. E se você conseguir materializar com a sua fé essa noite, Deus marca a tua vida para viver algo exponencial, em uma nova esfera, em um novo tempo, em uma nova fase. Ei, eu vim dizer para você, se você tiver fé, você vai transportar um monte do lado para o outro, e você vai dizer: eu creio e eu pego aquilo que eu quero para a minha vida. Ah, pastor, mas eu preciso ter fé. Para quê? Para ser salvo, gente. Eu concluo dizendo para você: se você não tiver fé, você não será salvo. Você precisa ter fé para ser salvo. Você precisa ter fé para entrar na presença de Deus. Eu concluo dizendo para você alguns textos. Lucas capítulo 2, verso 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 3,6, porque toda a carne verá a salvação de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 6, quem crer, quem tiver fé e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12, que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz em Mateus 10, 22, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz em Joel capítulo 28, verso 32, que aquele que invocar o nome do Senhor também será salvo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9, verso 27, que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, somente o remanescente será salvo. A Bíblia diz que havia
um grande culto dentro da cadeia. Paulo e Silas estavam clamando, gritando, orando. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto. E à medida que o terremoto veio, os presos se soltaram. E a Bíblia diz que um dos carcereiros pegou uma espada, mirou para si e pensou: eu vou me matar. E Paulo bradou para aquele homem: varão, irmão, não faça isso. E o carcereiro perguntou: o que devei de fazer? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, o que eu preciso para ser salvo? Ter fé. E fazer mais o quê? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e crê no teu coração, tiver fé no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque diz a Bíblia Sagrada que todo aquele que crê em Jesus será salvo. O terceiro pilar para você mudar de história, mudar de vida, entrar na presença de Deus é a fé. Coloque-se em pé, ministério de louvor, sobe aí.